volta com o nosso programa Fórum de Debate de hoje, falando a respeito de legalização do aborto. Estamos com um debate bastante movimentado. Vamos passar, então, para controlarmos o tempo, já que estamos no último bloco. O senhor disse que tem uma pergunta para fazer e depois eu tenho as perguntas dos nossos telespectadores. Doutor Celso, por favor. Eu vou dirigir a quem está debatendo hoje. O projeto 1135/91 é defendido pelos movimentos feministas e pelo governo federal, correto? O que é defendido é uma das que está dentro do projeto, que foi a proposta que foi feita pelo Comitê Tripartite, em que foi apresentado pelo Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e pelo Comitê Tripartite, que a Jandira Fegali apoiou, que é a favor da legalização do aborto. Vocês apoiam o PL, projeto de lei 1135/91? Claro, claro. E querem vê-lo aprovado. Esse PL 1135/91, ele permite o aborto até que momento da gravidez? A proposta que nós fizemos, inclusive eu participei do Comitê Tripartite, a proposta é até a 12ª semana da gravidez. Essa seria o limite pelo qual as mulheres poderiam ter direito ao aborto, com exceção das mulheres que foram estupradas, e a questão das mulheres que são estupradas, o reconhecimento do próprio estupro. A senhora já respondeu vai até a 20ª semana. Certo. E seriam essas as básicos para a legalização do aborto. A senhora respondeu a minha pergunta. Agora eu vou mostrar que isso não é verdade. O projeto 1135/91, com a alteração que foi encaminhada pela Comissão Tripartite em setembro de 2005 para Jandira Fegali defender no Congresso, ela prevê, mediante um artifício jurídico, a descriminalização do aborto até o último momento da gravidez, permitindo o que se chama aborto por nascimento parcial, quando apenas o arcabouço craniano da criança ainda está dentro do corpo da mãe, aspira-se o encéfalo da criança para que ela nasça, aliás, com morte encefálica. Isto é o que está de fato contido nesse projeto que foi defendido aqui. Não, esse projeto foi a discussão na Comissão de Seguridade. Eu vou dizer por que está contido. Esse projeto fala, logo no início dos seus artigos, esse projeto fala, isso é questão de fato, é ler o projeto. Não, a mudança no não projeto me interrompa que eu vou mostrar, que ele está permitindo o aborto até o último momento da gravidez. Nisso existe interesses de indústria farmacêutica. Eu vou pedir o seguinte, porque senão, de qualquer maneira, como eu disse, nós estamos com um tempo um pouco limitado, pela limitação normal. A demonstração. Então, eu gostaria que os senhores fossem rápidos justamente para podermos prosseguir no debate. Ele diz o projeto, efetivamente, nos seus primeiros artigos, que o aborto é permitido até a 12ª semana de gestação. Mas lá no último artigo existe um seguinte artifício jurídico. Ele diz, esse projeto, assim: revogam-se os artigos 124 a 128 do Código Penal. Não diz revogam-se as disposições em contrário. Se ele diz revogam-se os artigos 124 a 128 do Código Penal, isso significa que quem quiser fazer depois da 12ª semana o aborto, vai poder fazer, porque não tem nenhuma penalidade, não tem nenhuma proibição. Então, é um artifício jurídico que, na realidade, institui o aborto, como hoje até nos Estados Unidos está sendo combatido, por nascimento parcial, que é uma selvageria, é um genocídio, é uma carnificina. Isto é um fato. E peçam para pessoas do meio jurídico, que já denunciaram, já escreveram sobre isso, só que não é veiculado pela mídia em geral, e vocês vão comprovar que ali embaixo está revogam-se os artigos 124 a 128 do Código Penal e não está revogam-se as disposições contrárias. Isso poderia ser modificado de qualquer maneira no projeto. Mas está assim, está passando despercebido porque não é veiculado. Eu estou podendo veicular aqui. Em outras situações que eu tentei vincular, não me deixaram. Porque isto é um aspecto desse projeto defendido pelo governo federal, pela Comissão Tripartite, que foi ele que acrescentou, essa Comissão Tripartite que acrescentou esse finalzinho, revoga-se o artigo 124 e 128 do Código Penal?
que estabelece a possibilidade do aborto por nascimento parcial. Então, será que a população brasileira, sabendo disso, não vai pensar duas vezes o porquê que estão mentindo para nós? Bom, vou passar a palavra à professora Lia. Então, em primeiro lugar, eu não consigo entender, o senhor perguntou o movimento feminista e o que nós, do Conselho Nacional de Direitos da Mulher, e o que o movimento feminista está defendendo. Está defendendo a legalização do aborto até a 12ª semana. Não é o que está no projeto. Não sei o que está no projeto, meu senhor. É o projeto que vocês defendem e libera até o último momento da gravidez, é questão de fato. Questão de fato. O senhor colocou como já colocou, agora eu estou respondendo. Vou até direcionar um pouco. No caso, Estando dessa forma no projeto, não é o posicionamento que tem sido adotado? É isso que a senhora quer dizer? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que houve uma discussão dentro da Comissão de Seguridade Social e Família, houve acordos, ao final da proposta do projeto, já não era mais o projeto inicial do Comitê Tripartite, mas era da Comissão de Seguridade Social e Família. E, para mim, o que fica claro é que se o senhor for, por acaso, que não é, mas for favorável à legalização do aborto, se é este o problema até 12 semanas, é isso que nós estamos... Eu não sou favorável à legalização do aborto em qualquer momento. Eu sei que o senhor não é, mas eu estou querendo dizer que o senhor está... Eu só estou demonstrando um artifício que existe no principal projeto. Não, então o senhor está me chamando de mentirosa. Peraí, está dizendo que... Não, a senhora pode... Não é uma verdade. A senhora pode até ignorar também esse artifício. O que eu estou querendo dizer é que porque esse artifício, quem encontra, é quem tem experiência na profissão do direito. Mas não é este o problema central. O fato é que está no projeto 1135 e se ele for aprovado tal como está, vai permitir o aborto até a última semana. Só deixa eu terminar aqui. A proposta básica nossa poderia ser, tem alguns que foram, já um projeto que estava correndo aí, já é sobre descriminalização do aborto, ponto. Ela é um problema, porque a descriminalização do aborto não dá o limite ao que deve ser descriminalizado. Então, é nesse ponto que nós somos a favor do limite das 12 semanas, que eu fui muito clara, é isso que nós propomos, é isso que o movimento feminista propõe, e foi isso que o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher também falou e propôs. A importância básica da legalização do aborto. Até quando? Eu tenho uma afirmação até aqui 12 semanas. Só que não é o que está no projeto. Eu tenho uma afirmação aqui do Vitor Queiroz que diz o seguinte. Que vocês estão apoiando. O Vitor Queiroz... Vocês estão enganando a população. Nós não estamos enganando, o senhor é que está. Não é uma questão de fato, é questão de prova. Não é questão de prova. Não é interpretação. Foi discutido na comissão. Mas a discussão foi de vocês e vocês não conhecem leis. A Comissão de Seguridade Social e Família posso provar e já foi publicado trabalhos em revistas especializadas e prova, de que pode ir lá ver. O PL 1135, devido ao que eu expliquei, a revogação do artigo 128... Eu posso afirmar de qualquer maneira, que esses dados, de qualquer maneira, eles estão disponíveis, inclusive. Estão disponíveis, é questão de fato, cada qual tire as suas... Agora que o assunto foi trazido a público, as pessoas podem formar suas próprias convicções. Poderia até fazer uma consulta aqui através do próprio computador, mas eu acho que vai acabar complicando ainda mais, porque até fazer o acesso, eu gostaria ainda de passar... Que aí vai ter interpretação de novo. Mas de qualquer maneira, eu acho que as colocações são válidas, inclusive na medida em que, e isso é um fato positivo, que é a disponibilidade dos dados para que possa ser feita efetivamente uma pesquisa. Não apenas pelo cidadão que está nos acompanhando, mas até pelas próprias autoridades que estão envolvidas no processo. É justamente a necessidade do apontamento dessas questões para que elas sejam analisadas plenamente. Temos a afirmação aqui do Vitor Queiroz de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, que diz o seguinte, obrigado pela participação, Vitor, a Constituição de 1988 recepcionou as hipóteses de aborto previstas no Código Penal. Isso até já foi comentado na primeira parte, no primeiro bloco, o professor falou isso. A Constituição de 1988, inclusive, se for interpretada da forma adequada, ela exclui uma das possibilidades previstas no Código Penal, que hoje personalidades do judiciário têm se manifestado no sentido de que ela se tornou inconstitucional, que é a do caso de estupro. Mas eu não vou entrar nesse mérito, estou apenas informando. Algum comentário sobre isso, doutora? Não, eu estou realmente estarrecida. Se as mulheres estupradas, elas são obrigadas a ter um filho, eu acho que isso é uma tortura para essas mulheres. Eu estou fazendo uma análise da lei
Eu sou um profissional do direito. Por isso que eu estou dizendo, e eu conheço vários profissionais de direito, eu realmente temos base, temos assessoria e com certeza a sua posição é uma posição vou entrar no Ministério Público, como se fosse a única. Repito, não é a única. Eu vou entrar no Ministério Não é Público para tirar limpo a manipulação de dados e informações que as o autoridades senhor públicas estão praticando no Brasil. O senhor está manipulando o Dr. Bernard Natanson alguma dizia coisa o seguinte, que está em discussão, é uma tática importante, gente. dizíamos em 1968, que na América se praticava 1 milhão de abortos clandestinos, quando sabíamos que esses não ultrapassavam de 100 mil, mas esse número não servia, e multiplicávamos por 10 para chamar a atenção. A base da proposta abortista não é a fidelidade aos fatos. E para nós trabalharmos em cima de questões de saúde pública, nós precisamos ter fidelidade aos fatos no que diz a questão jurídica, a questão médica, ao que realmente está acontecendo. E não podemos permitir, como demonstrei aqui, que o ministro da Saúde diga uma coisa e no site dele está desmentindo o que ele diz. Nós temos aqui, eu vou fazer o registro, que o nosso tempo está bastante corrido. Temos também a participação da Ana Echevenguá, coordenadora do programa Eco e Ação, inclusive com o site www.ecoeação.com.br. Pergunta ao professor Celso Coimbra, se o tema aborto é inconstitucional, como se explicam os projetos de lei a respeito desse tema tramitando em casas legislativas? Não há uma prévia análise do conteúdo de um projeto de lei? Existem várias instâncias de análise da constitucionalidade. A primeira análise de constitucionalidade feita por um diploma legislativo é feito na Comissão de Constituição e Justiça. O mecanismo de controle da constitucionalidade dentro do Congresso Nacional é a Comissão de Constituição e Justiça. Depois passa para o presidente da República quando sanciona ou não sanciona. Se ele sancionar algo inconstitucional e tendo depois passado pela Comissão de Constituição e Justiça, vai então para a situação das ADINs, ações de inconstitucionalidade, que é onde esses projetos de lei, se passar por tudo isso, eles vão ser derrubados, com certeza. Eu tenho uma pergunta para a senhora diretamente, vou passar. Gostaria que a doutora Lia explicasse melhor, porque a senhora disse que não há como dizer que aborto é um crime. A pergunta é da Cláudia Viegas, jornalista de Porto Alegre. Não há como dizer que o aborto é um crime para as mulheres que praticam e não pela legislação. Pela legislação, com certeza, o Código Penal diz que um aborto é um crime, só não é na